O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. As leituras de hoje vêm fazendo uma referência ao próprio Jesus. Como sempre, a nossa missa tem um centro, que é Ele, e para o qual nós caminhamos, e com Ele, claro. No livro do profeta Jeremias, nós vemos sempre as suas declarações como profecias, é claro, de uma maneira um pouco tristes, pessimistas, como lamentações, mas naquela esperança de que algo seja melhor. A gente pode passar por dificuldades, mas a nossa esperança é que um dia possa ser melhor. Dizem que a esperança é a última que morre, né? Mas está entre as virtudes teologais. Nós rezamos há pouco na oração: fazer aumentar em nós a fé, é o Evangelho, a esperança e a caridade. São as três virtudes teologais que São Paulo enfatiza na sua carta escrita aos Coríntios, que é escrita para nós. Claro que a caridade é a maior de todas, porque não basta ter fé, não basta ter esperança, e a caridade está acima. Não podemos menosprezar de maneira nenhuma as outras duas, nem outras virtudes que a gente tenha e deve ter. E quando Jeremias fala, é sempre aquela profecia no sentido de nós termos uma nova vida, como um novo céu, nova terra, como o livro do Apocalipse. E na segunda leitura, continuando, domingo passado, na carta aos Hebreus, sobre o sumo sacerdote. Fala que o sumo sacerdote, todo sumo sacerdote, é tirado do meio do povo a serviço do povo. Nós todos somos sacerdotes pelo batismo, aqueles que são ordenados, no caso, quem celebra a missa, o padre, que é o sacerdócio ordenado, mas o sumo e eterno sacerdote é o próprio Jesus Cristo. Nós somos sacerdotes no sacerdócio de Jesus. E Ele, então, nos abre esse meio de nós também sermos, mas nada sem Ele. É nele que nós somos sacerdotes. E quando nós falamos de Jesus, aquele sacerdote que foi tirado do meio do povo, a serviço do povo, é aquele que nasceu no meio do povo, nasceu de uma família. Jesus teve a sua família, Maria e José,
Então, nós celebramos um dia a Sagrada Família, lá no último domingo de dezembro, porque ele nasceu ali. E quando falava, não é ele, gente nossa, quer dizer, sua família não está aqui, quer dizer, no momento em que ele começa a se despontar, seus próprios conterrâneos se assustam, não acreditam, tanto que ele fala que nenhum profeta é bem-sucedido na sua própria terra, mas é no meio do povo. E com isso, é aquele que abre para nós as portas do céu. Ele que abre para nós essa certeza, não apenas uma esperança, de um dia nós participarmos desse sacerdócio pleno lá no céu. E Jesus que foi tirado do povo a serviço do povo, quantas coisas ele realizou como pregação, acolher, milagres. E quando nós vemos os milagres, até ressuscitar os mortos, ele fez a água se transformar em vinho, ele fez milagres como curas, os aleijados, os cegos, os mudos. Aquele que ele tocava, aquele a certa distância, Senhor, não sou digno que entreis em minha morada. Quem nele tocou? Aquela mulher que estava com hemorragia há muitos anos. Aquela que insistia, tem piedade da minha filha, está à beira da morte. E Jesus foi curando um a um. Mas para que a gente tenha algo realizado, é preciso que a gente apresente alguma coisa para que a gente tenha o retorno. Se, por exemplo, transformou a água em vinho, foi apresentado o quê? A água. E não só a coisa, mas também aquilo que é sentimental, que é a nossa fé. Quando o cego Bartimeu estava à beira do caminho e começou a gritar a Jesus, certamente ele tinha essa confiança de que Jesus poderia fazer algo por ele. Normalmente os doentes, sejam aleijados, cegos, eram pessoas excluídas, como que pessoas improdutivas, e precisavam de sobrevivência. O jeito, como hoje não é tão diferente por parte de muitos, não só pessoas com deficiências físicas, mas a deficiência mesmo do dinheiro, o jeito é pedir. E quando ele sentado à beira do caminho e que Jesus passava, qual que era o pedido dele? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Talvez tenha sido o primeiro a chamar Jesus de filho de Davi, sabendo lá na genealogia de Jesus que ele viria da descendência de Davi. E ter piedade. Ter piedade não é simplesmente quando alguém é um carrasco, tem piedade de mim e me trate bem. Não é só isso. Ele pedia piedade porque certamente ele não levava uma vida muito fácil. E pedir esmola, muitas vezes, ou sempre ser humilhado, ser excluído, e não poder enxergar. Mas pode ser que ele tenha enxergado mais do que os próprios discípulos que acompanhavam Jesus. Porque sem enxergar, ele sentiu a presença de Jesus. Tem piedade de mim, e pediu com força. Quanto mais ele gritava, mais queriam abafar a voz dele, mais ele gritava. Aí foi ouvido. Ele fala, não há nada que a gente peça a Deus que a gente não seja ouvido. Jesus ouviu, mandou chamar. Aqueles mesmos que queriam abafar a voz de Bartimeu, chegaram a ele e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Vamos repetir? Coragem, levanta, Jesus te chama. De novo, coragem. Que coisa mais gostosa do que isso? Nós ouvirmos essa palavra que Jesus está nos chamando. E quantas vezes alguém vem
jogar, como diz, uma água na fervura, a gente está entusiasmado, cala a boca, não incomoda o mestre, não incomoda fulano. Quantas vezes, isso em todos os âmbitos da sociedade, inclusive na igreja. Não é porque na igreja possa ter, não deve, que nos outros lugares possa ter também. Nós precisamos sempre ter organização, mas também ter acolhida. E Jesus acolheu aquele cego. Uma palavra, o que quer que eu te faça? Quantas vezes alguém pede ajuda? O que você quer? De que você precisa? Aquela famosa frase que ficou de Dona Luciana, em que posso ajudar? Mas Jesus diz, o que quer que eu te faça? Ele não pediu milagre, ele pediu piedade. Mas ele queria alguma coisa muito importante. Senhor, que eu veja. Foi diferente do outro cego que foi. Jesus fez o barrinho, passou nos olhos, e ele começou a enxergar. E Jesus não exigiu nada a não ser a fé. Palavra tão pequenininha. Qual que é a palavra? Seja feito conforme a tua fé. Às vezes a gente vai pedir alguma coisa a alguém, vou lá pedir não é pecado. E hoje surgiu uma nova expressão. Eu vou pedir, eu sei que a primeira resposta é não. Estou pedindo sem fé. Eu vou pedir porque eu tenho certeza que eu vou receber. Então, toma na cara às vezes. Mas se eu já vou sem fé, a primeira resposta é não. Se eu receber bem, se eu não receber, como diz, amém. Eu tenho que ir com confiança. Aquele cego gritou, até ser atendido. E quando Jesus fala, seja feito conforme a tua fé. E se ele recuasse? Mas eu acho que não tenho condições. É claro que ele não ficaria curado, porque a sua fé decaiu. Mas o que ele queria era ser curado. E imediatamente, porque tanto que ele gritou, tanto que ele desafiou aqueles que acompanhavam Jesus, e aí ele já se tornou mais um. O outro cego lá, outra passagem, Jesus falou ir para casa, mas esse acompanhou Jesus. E hoje nós celebramos o Dia Mundial das Missões. Nós às vezes pensamos que missões é para os outros, é para aqueles que vão para outros lugares. Missão é um compromisso nosso como cristão, como batizado. Quantas vezes nós precisamos testemunhar Jesus para aquele que está ao nosso lado e nós não o fazemos? Eu fico pensando, agora talvez não seja tanto hora disso, mas já fiz essa proposta várias vezes em alguns lugares por onde passei. Será que a gente consegue trazer um por ano? Estou falando por ano, não a vida toda. Se for uma vida toda, já está bom. Mas se for um por ano para a igreja, por ano, não é um por dia, não. Seja o filho, a filha, não é aquele que já vem, quem vem trazendo desde do colo, não, estou levando. Trazer para a igreja, não para participar da celebração. Se for assim, em cada ano nós vamos dobrando nessa progressão geométrica, Então, que a gente pense bem, a nossa missão é onde nós estivermos em primeiro lugar. Se eu não vivo aqui, se eu não testemunho aqui, não adianta eu ficar sonhando, se eu fosse para tal lugar, trabalhar em tal região. Não resolve, porque eu devo cumprir com aquilo que está em primeiro lugar sobre a minha responsabilidade. Vamos pensar bem o que eu posso fazer hoje. O que eu posso fazer para levar Jesus para os outros? Não é eu ficar de uma forma, um fanatismo religioso, uma forma fanática, sair falando de Jesus para todo lado, mas, sobretudo, testemunhar. Porque às vezes a gente vem à missa e volta para casa,
As pessoas que nos veem, uns falam assim, ó, fulano está vindo à missa. Outros já falam, o que adianta ir à missa? Porque lá fora nós saímos pior do que, desculpa a palavra, do que os pagãos. Porque nós não testemunhamos aquele Jesus que nós fomos ao seu encontro na celebração. E quando nós mostramos para os outros, nós estamos sendo missionários. Uma vez, num lugar pequeno, falou assim, ô fulano, está indo para a missa, né? Estou. Quer dizer, as pessoas sabem quem está indo. As pessoas sabem que nós estamos voltando. Quando ele vai fazer uma outra atividade na igreja, no atendimento aos outros, você está indo para tal lugar? Estou. Que nós não escondamos aquilo de bom que nós fazemos. Aí é uma pequena parte da nossa ação missionária. Claro, cada um descubra a seu modo como ser missionário. O importante é nós fazermos o que Jesus pede, nós levarmos o seu nome a todos os lugares. Façamos a nossa profissão de fé.